Bem, alunos, como eu havia falado para vocês, continuação da aula aí, tá? A respeito da Era Vargas. Então, ficou a partir da Constituição de 1934, que foi aí considerado uma conquista paulista, né, com a Revolução, uma pressão em cima do governo. E o Vargas, né, para dar por encerrado a Revolução, ele aceita, né, estabelecer um momento, né, para ser feito uma nova Constituição para o Brasil, que ficou pronta e foi promulgada no ano de 1934. Aí nós já falamos um pouco sobre isso. As principais medidas dessa Constituição: foi criado o voto secreto, né, substituindo o voto em aberto. O voto secreto ele era uma proposta, como a gente já viu, dos tenentistas, que, segundo os militares, né, era uma forma de conter aí as fraudes eleitorais. Então era um dos mecanismos. Então Vargas ele vai colocar em prática a proposta aí dos tenentistas, criando o voto secreto, o que vai dificultar, não que eliminou por completo as fraudes eleitorais, mas passou a dificultar, né? Porque os coronéis vão perder o controle sobre aquele seu curral eleitoral, né? Então ele não vai saber mais se o seu, né, vamos dizer aí, seu funcionário ou seu protegido, ele está fazendo exatamente o que o coronel está ordenando. O voto feminino também foi criado, né? Foi uma conquista aí para as mulheres. Já existia mulheres na política, porém elas não tinham permissão para o voto. Então as mulheres no Brasil começam a votar a partir do ano de 1934. Também foi criada a Justiça Eleitoral, né, que ficaria responsável por todas as eleições ocorridas no Brasil, desde as eleições municipais, estaduais até de nível federal, tá? Ensino primário gratuito e obrigatório foi criado, também foi uma outra proposta dos tenentistas, né? E esse ensino primário gratuito passa a ser uma responsabilidade do Estado, que vai oferecer para todas as crianças na época de primeira até a quarta série. Hoje seria o ensino fundamental número 1, tá? E seria obrigatório. A ideia aí era diminuir o índice de analfabetismo do Brasil, que era muito elevado. Ele vai nacionalizar, né, através da Constituição, vai ocorrer a nacionalização das minas, né, de mineração, as jazidas minerais e quedas d'água. Então, tudo que fosse encontrado de minas, jazidas minerais, como de ouro, prata, outros tipos de minerais, e quedas d'água, tá? Como de Itaipu, por exemplo, que fosse considerada ou julgada essencial para o país, deveria ser nacionalizado. O que significa isso na prática? Que a exploração seria feita por empresas estatais, tá? Seria feito por vamos dizer assim, pelo Estado brasileiro. Não teria aí o dedinho de estrangeiros, né? Isso em teorias. Na prática entravam alguns investimentos estrangeiros, sim. Direitos trabalhistas foram criados, né, através dessa Constituição. Tinha sido já estabelecido alguns decretos lá em 1931, né, como o salário mínimo, e aqui vai ser determinado na Constituição. Então vai ser confirmado aqueles decretos do Vargas, tá bom? As primeiras leis trabalhistas aí. Ainda não é a CLT. A CLT é só em 1943. Aí nós temos uma imagem, né, que circulou o Brasil na época, que é a mulher votando, né, pela primeira vez no Brasil, né, no momento em que a mulher passa a ter esse direito, a voz da mulher passa a ser ouvida na política, tá bom? E voto secreto, que é importante. Governo constitucionalista de Vargas. Então, de 34 até 37 é a era Vargas constitucionalista, tá? É o momento que ele vai ser regido por uma Constituição. Então, está agora debaixo de uma Constituição
e ele vai governar. Ele deveria levar o mandato dele até 1938 e depois um novo presidente deveria ser eleito. Mas vocês vão ver que não é exatamente isso que vai acontecer. Nesse governo constitucionalista de Vargas, né, de 34 até 37, o que acontece de mais importante? Foi um momento bem tumultuado, bem tenso no Brasil, porque já existia uma polarização no Brasil desde a década de 20, o que não acontecia só no Brasil, mas acontecia também na Europa, em outros lugares do mundo, né? E o Brasil não foi diferente. Então, dentro dessa polarização surgiram dois grupos políticos, né? Que vão ser aí os grupos do ANL, né? Que era o grupo de esquerda, comandado aí pelo Luiz Carlos Prestes, que já tinha retornado do exílio. Lembrando vocês, ele é aquele líder da coluna Prestes, que em 27, né, depois de esvaziar o movimento, o enfraquecimento, ele foge juntamente dos demais para a Bolívia e ele vai para a Europa, e lá na Europa ele vai, vamos dizer assim, passar por um cursinho intensivo de comunismo. Quando ele era da coluna Prestes, ele não havia falado a respeito de comunismo, acredita-se que ele nem tinha se tornado ainda comunista. Só depois que ele vai para a Europa no exílio é que ele retorna já comunista e ele vai fundar o ANL, que significa Aliança Nacional Libertadora. Era um grupo de esquerda, né, comunista, que visava a tomada do poder, tá? Através de eleições, através da política, mas que mais tarde acaba realmente tentando tomar o poder na marra. E o AIB, né, que era da extrema direita, por isso polarização, né? O AIB os integralistas, né? Me deu branco agora, gente. Os integralistas, eles eram fascistas, tá? Ele era de linha de pensamento fascista, por isso chamado de extrema direita. O líder deles era o Plínio Salgado, e eles muita gente pensa que foi um movimento assim, basicamente na capital, né, ou em São Paulo, e que não teve assim uma grande adesão popular. Mas isso é um erro, tá, gente? Pensar assim. Eles foram um movimento bem forte no Brasil, que teve adesão praticamente quase todos os estados do Brasil, até no norte e no nordeste foi bem forte esse movimento, tendo uma adesão aí bem numerosa. Lógico que não foi, né, de arrebentar a boca do balão, mas teve assim uma adesão, acho que até maior do que do ANL, né? E eles usavam as regras, né, ditadas pelo fascismo. Eles falavam sobre o uso de uniforme, a simbologia para eles era muito forte, né? Já vou mostrar para vocês. E eles tinham a questão do nacionalismo exacerbado também, tá? E eu já falo dos detalhes deles daqui a pouco para vocês. E esses dois grupos, eles vão se rivalizar, e dessa rivalização, né, o movimento ele se torna mais tenso, principalmente em 35, com a tentativa comunista de tomada do poder, tá? Vou parar por aqui para o vídeo não ficar muito longo, e a gente continua na próxima aula.